Cuidado com o que fala. Pronto, está iniciada a gravação, então. Então, vamos iniciar a reunião, de número 365. Boa noite a todos os presentes. A minha última abertura de reunião. Então, eu só vou ler a pauta e depois a gente já faz a passagem do cargo. Tá bom? Tá todo mundo da nova diretoria aí? Eu acho que não, né? Então, a pauta da reunião de hoje. O item 1 é a posse da nova diretoria, que foi eleita em 30 de novembro de 2021. Depois, a aprovação das atas, de número 364 da reunião ordinária e 114 de uma reunião extraordinária. Aprovação da agenda das reuniões deste ano de 2022. A formação de comissões para exararem os pareceres referentes aos PLCs 93 de 2021 e 99 de 2021. O item 5 da pauta é a eleição para a representação do CMDU no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. E o item 6, comunicados da presidência e dos conselheiros. Então, está aberta a nossa reunião. Então, oficialmente, eu quero passar o cargo à nova diretoria, ao novo presidente, nosso grande amigo Ronaldo, e agradecer a todos aí por essas duas gestões, esses 4 anos aí de apoio que nós tivemos à frente da presidência do CMDU e as nossas diretorias, né? As duas diretorias até que foram um pouco diferentes. E agradecer, foi uma época de muito trabalho. Quero lembrar que nas nossas gestões aí foi aprovado o plano diretor, foi aprovado a lei de zoneamento. Nós fizemos muitas reuniões logo que as leis foram aprovadas com a equipe do Santoro, para tentar fazer alguns ajustes, algumas mudanças, algumas questões necessárias e que, infelizmente, muito pouco a gente conseguiu. Nós estamos aí na batalha ainda para conseguir fazer essas pequenas adequações, essas pequenas mudanças. Também nós batalhamos bastante pela aprovação da lei do ex-Coab e está trazendo muitas condições aí para Campinas, oferecimento de habitações de interesse social. Ainda não é o ideal, essa lei ainda, no futuro, ainda muita coisa ainda vai ter que ser pensada, aperfeiçoada, porque como a legislação federal, infelizmente, só é oferecida habitação para quem tem condição de pagar, para quem tem emprego, para quem tem carteira assinada, para quem tem fundo de garantia para pagar uma parte da prestação, para quem tem renda, para poder mostrar que tem condições de arcar com a prestação. Então, grande parte da nossa população, eu calculo em torno aí de 20% a 25%, está completamente excluída dessas circunstâncias. Mas a gente tem que continuar lutando, batalhando aqui para a gente melhorar o país. Então, está transmitido o cargo à nova diretoria. Parabéns, Ronaldo, parabéns a todos os integrantes da nova diretoria. Muito obrigado a todos os integrantes da diretoria anterior, muito obrigado a todos os conselheiros, muito obrigado a Maria Célia por esse grande apoio, por toda a paciência que ela teve comigo nesses... Olha a risada dela, a risada da Maria Célia, tem som, risadinha, sorrisinho sendo gravado, por toda a paciência que a Maria Célia teve comigo nesses 4 anos, tá? E, embora a gente sempre tivesse propenso a acertar, nem sempre a gente, às vezes, acerta. Mas tudo foi feito com muito empenho, com muita vontade, tá bom? Muito obrigado a todos. Um grande abraço, Ronaldo. Você está com a palavra agora, você que comanda. Obrigado, João. E antes de
trazer ou qualquer outra informação de seguir na pauta, eu queria fazer questão de agradecer em nome do CMDU esses 4 anos de dedicação. Para mim, fica mais complicado, né, sucedê-lo em razão do seu expoente, né, dentro da universidade, expoente dentro da cidade, por tudo que foi feito no CMDU. Então, isso só traz mais responsabilidade. Mas, acima de tudo, a gratidão pelo tempo, pelo amor, pelo coração colocado em favor do município. E eu sei que eu falo isso em meu nome, em nome de todos aqui do Conselho e de muitos outros que não estão aqui. Então, muito obrigado, João. E nossa nova presidência, essa mesa, né, tem muitos desafios. Esses desafios não são dessa presidência, os desafios são do nosso Conselho. Então, começar a trabalhar juntos, né, e buscar o melhor para a cidade. Eu vou tentar ser breve, porque a nossa pauta também é uma pauta hoje bastante... Tem bastante coisa para a gente tratar. E eu vou pedir para a gente, se ninguém se opuser, para a gente trazer o item 6 da pauta já e receber a nossa nova conselheira Aline, representando a Unicamp, substituindo a Thalita. Então, muito obrigado, Aline, já seja bem-vinda aqui ao CMDU, pode sempre pedir a palavra, a gente aqui é sua casa também, viu? Obrigada, Ronaldo, obrigado, pessoal, boa noite a todos e todas. E eu cheguei aqui no lugar da Thalita, né, representando o Plano Diretor Integrado da Unicamp. Vou participar aí, estou me familiarizando. A Unicamp, historicamente, tem contribuído e a gente vai contar, com certeza, com apoio e conhecimento da Unicamp, que só vem para agregar. Com certeza. Muito obrigada. Seguindo nos comunicados, uma coisa importante, a gente tem ainda algumas vagas de entidades, né, que não estão preenchidas, alguns segmentos não estão todos preenchidos, né? Então, a ideia é fazer um edital para que essas vagas sejam preenchidas, tanto de segmento tanto de vaga como titular, como segmentos suplentes, tá? Então, com o objetivo da gente justamente ter o pleno, né, do nosso CMDU formado, para que a gente possa ter todos os segmentos ali devidamente representados. Caso ocorra de algum segmento também, pelos motivos previstos, perder a sua vaga, a gente já ter a suplência ali formada. Então, para a gente ter isso bem montado, a gente vai abrir um edital, tá? E os prazos, a Maria Célia vai preparar, né, um edital para essa finalidade, com os prazos ali razoáveis para que todos possam participar, colocar ali a sua inscrição, providenciar a documentação e a gente ter, então, o conselho da sua plenitude ali na formação. Eu vou falar aqui aqueles que estão faltando, tá? No segmento popular, está faltando um órgão titular e ainda 8 suplentes. Então, a gente tem 9 vagas, tá? Para o segmento popular. Isso é um segmento muito importante. Desde já, importante já comunicar, né? Utilizar os nossos contatos, as nossas redes para buscar preenchimento desse segmento, assim que o edital estiver aberto. No segmento sindical, existem vaga para 2 suplentes. No segmento ecológico, vaga para 1 suplente. No segmento empresarial, existe vaga para 5 suplentes. No segmento técnico profissional, vaga para 7 entidades suplentes. E eu acho que é isso, né, Célio? Eu acho que eu falei todos aqui. Tá? Então, esse comunicado. E depois, se alguém tiver mais comunicados, no final da reunião a gente reabre, tá? Esse item da pauta para trazer os comunicados, mas eu acho que esses 2 aqui, né, a gente precisava trazer logo no início para pôr já um destino direto nesse assunto. Seguindo, então, o item da pauta, a gente tem duas atas para aprovação.
Eu vou começar primeiro com a mais antiga, que é a reunião extraordinária 114, 14ª, eu vou me arriscar nessa, na outra não sei se eu me arrisco não. E a reunião extraordinária, se tem algum, todos receberam, né, a ata, se a gente já pode, se alguém gostaria de fazer um comentário, senão a gente já vai para a deliberação. Não, então vamos para a deliberação. Alguém, como é que a gente pode fazer, Célia? A gente não está com aquela estrutura, né, de contagem de votos. Não está, porque eu não estou conseguindo aqui o meu painel aqui, nem para moderador, nem para contagem de votos, abrir. A gente pode fazer pelo chat, né? Pode fazer. O ano passado, a gente fazia anteriormente pelo chat. Eu deixava no chat votação da ata tal, e aí todo mundo escreve embaixo, a favor, contra. Presidente. Pois não, Cássio. Porque, pelo menos na votação das atas, para trazer uma efetividade, otimizando o nosso tempo aí, que a pauta é extensa, de repente, apenas aqueles contrários se manifestarem. Isso é possível, sim. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente aproveitar o tempo, aqueles que forem contrários ou aqueles que forem se abster, por favor, se manifestem, tá bom? Então, alguém é contrário à aprovação da ata da 114? Por favor, se manifeste agora. Não há? Alguém gostaria de se abster em relação à ata 114? Por favor, se manifeste agora. Pro-urbe, abstenção. Pro-urbe, abstenção. Casa Hacker também, vamos abster. Resgate Cambuí também, se abstém. A Unicamp vai se abster também. Quem mais eu não consegui marcar? A ProURB, a Vanderlice, a Resgate Cambuí? Isso, é Rodriguina. Ô Ronaldo, sabe o que eu costumava fazer? E aí eu assim escrevia no chat, todo mundo vota no chat, se é a favor, contra, se abstém. Depois, no final da reunião, antes de encerrar a reunião, eu copiava o chat inteirinho. Tá. E aí fazia um salvamento no Word. E aí eu mandava para a Célia o salvamento do resumo todo do chat. Tá bom. Vamos fazer nesse sentido, então. A primeira já está feita a deliberação, a gente não vai retornar, tá bom? Então a gente tem a aprovação por maioria e com 4 abstenções, tá? A segunda, a gente vai para a ata, então, 364. Alguém teria algum comentário? Alguma discussão? Da reunião ordinária 364? Então, vamos para a votação via chat, tá bom? Só colocarem ali favoravelmente, contrariamente, abstenção, por gentileza. Perfeito. Já, então, foi aprovada, né, por ampla maioria, algumas abstenções que já estão registradas no chat e nenhum voto contrário. Já indo para o item seguinte, então, da nossa pauta, a agenda, todos receberam a agenda também por e-mail, né? Alguma, ela já foi pré-tratada, ela já foi tratada na última reunião do dia 30 de novembro, mas também é importante a gente fazer isso sempre na primeira reunião do ano, como diz o nosso regimento, então a gente está aqui ratificando, tá bom? Alguém tem alguma observação sobre essa agenda?
Não havendo observação, então a gente, por ser uma votação mais simples, tá? Eu vou pedir para que apenas se manifestem a quem seja contrário, senão ela já está aprovada. Então, aprovada, tá? Por não ter havido nenhuma manifestação contrária, aprovada a agenda conforme aquela que foi passada via e-mail a todos os conselheiros. E agora, então, a gente vai começar a tratar de 2 PLCs. Eu vou abrir aqui, PLC 93 de 2021 e PLC 99 de 2021. O objetivo é a gente formar comissões, 2 comissões, para apresentar um parecer. Mas seria interessante, já que em reunião temos algum nível de maturação do assunto, ainda que seja para o encaminhamento, e depois as comissões podem aí se aprofundar e até mesmo que seja para trazer um relatório divergente ao que seja tratado aqui, porque a comissão tem essa total liberdade, né? Depois vai passar pela aprovação do conselho. Mas seria interessante se a gente conseguisse ter um grau de entendimento sobre o assunto, tá? Então, a primeira PLC que a gente analisar, 93, eu estou abrindo aqui, ela faz alteração à Lei 11.455, que trata especialmente das calçadas, né, das manutenções dos muros, dos lotes, das áreas, etc., né? E alguém gosta, e aí eu já abro, bom, feito essas considerações iniciais, eu abro para quem quiser fazer consideração a respeito desse PLC, então, 93. Alguém tem alguma observação sobre o PLC? Não há, então já vamos aprovar, brincadeira. Eu queria fazer a seguinte menção sobre o PLC, que o parágrafo 4º, ele traz, primeiro que ele fala muito a respeito das árvores, ele fala um pouquinho dos passeios públicos, né, da manutenção das calçadas, e ele traz alterações à Lei 11.455. O que me traz uma primeira observação é o parágrafo 4º do artigo 3º, que é um parágrafo a ser acrescido, tá? Então, na PLC, ele está sendo abordado ali, na verdade, no artigo 3º, e é o parágrafo 4º do artigo 10 da lei que está sendo alterado, tá? Que ele traz o seguinte texto: a supressão de árvores para execução da solicitação de que trata o caput só poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias. No meu entendimento, e aí ele traz um rol de circunstâncias, né? Quando for expedido o laudo, quando o estado fitossanitário da árvore justificar, quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente. A minha observação é que fosse o inverso, tá? Porque aqui a gente está pedindo uma autorização, então eu acredito que o município precisasse dizer em quais situações precisa de autorização e não as únicas situações em que cabe autorização, sabe? Fazer um processo inverso, tá? Essa é a minha opinião a respeito do assunto, porque quando a gente fala de liberdade, falando da liberdade do cidadão em relação a esse bem, né? Então, a gente trataria uma lógica inversa da liberdade. Quando a gente fala de liberdade do cidadão, ele pode fazer tudo senão o que está previsto em lei. E quando a gente fala do Estado, é o contrário, né? Ele não pode nada senão aquilo que está previsto em lei. E aí, nessa mesma... Partindo desse exemplo, eu acredito que a supressão de árvores ela precisaria estabelecer em quais critérios precisa ser pré-autorizada. Eu falo isso porque é muito comum no município a gente ter problemas de árvores já apodrecidas da entrada. A gente sabe que o município não tem condições de fiscalização e passa-se ali anos e a árvore cai e a autorização é lenta. Então,
A minha sugestão, eu nem tenho uma sugestão clara, mas se a gente pensar de uma forma proativa para que isso seja eficiente, prático, que tenha um nível de responsabilização assumido por quem vai fazer, enfim, algo que possa simplificar o processo e não complicar o processo. É muito comum nós ouvirmos pessoas com grande dificuldade com árvores doentes, árvores que já morreram, árvores em situação de risco e não conseguem fazer nada, ficam uma dificuldade grande. Sem tirar a relevância do assunto, porque se permitir também a extração de árvore à torto direito, esse não é o objetivo, né? Mas de uma forma que possa trazer algum tipo de segurança para a população. Essa é a minha sugestão, tá bom? Para a comissão que será formada. E aí eu abro a palavra para quem quiser. E aí se tiver mais uma pessoa querendo falar, pedir para colocar na sequência aqui no chat para a gente seguir a ordem, tá? Eu queria falar, Marcelo. Pode falar, Marcelo, a palavra é sua. Angelina também. Primeiramente, aproveitando a fala, queria dar os parabéns para o João, mas falar que ele vai continuar, que ele tem que contribuir, que é uma pessoa muito importante, muito capacitada. Então, dar os parabéns pelo João, pela responsabilidade e condução de tudo aí. E dar boas-vindas a você, Ronaldo. Obrigado. E desejar boa sorte a todos aí, exponhando a gente ali no urbanismo, né? Em relação à extração de árvores, eu fui por 8 anos subprefeito de Joaquim Egídio. E lá nós recebíamos muitas solicitações de extração de árvores, ainda mais por ser uma região, um distrito meio com perfil rural, tem muitas árvores, é muito arborizado. E esse laudo e essa decisão de se extrair ou não é do DPJ. Eles têm um corpo de engenheiros agrônomos, né? E é parte deles a autorização ou não da retirada. Então, eu acho que seria interessante mencionar isso, porque eu acredito que o munícipe não possa, ele, por conta própria, retirar uma árvore no passeio, né? E por outro lado, eu acho que o critério é um critério técnico, né? O agrônomo da Secretaria do DPJ vai lá, analisa, e havendo aí a constatação de deterioração e de risco de queda, eles pegam e optam por extração, né? E um outro ponto que eu acho, na medida do possível, teria que esclarecer um pouco, orientar um pouco a população para o tipo de árvore que é plantada no passeio. Porque tem gente que coloca até ficus, né? Tira do vasinho lá, que é bonitinho, pequenininho, depois fica aqueles monstros que é maior que a calçada. Então é isso que eu queria colocar aí como sugestão. Perfeito. Evangelina. Não, agora o Elton, depois a Evangelina. Parabéns, Ronaldo. Tem uma boa gestão. Parabéns ao João que nos deixa. Mas esse assunto das árvores, eu particularmente tenho uma experiência bastante desagradável. Eu solicitei a poda de uma árvore porque ela tinha morrido. Levou quase que um ano para o Parques e Jardins vir analisar a árvore. Deu o laudo que ela estava morta, que precisava ser plantada. E mesmo assim, depois de 2 anos, insistentemente, eles nunca vieram. Até que, infelizmente, eu precisei acionar uma ajuda política e aí vieram. Ou seja, nesse período de 3 a 4 anos, é uma regra quase que impossível e inevitável um desastre na cidade. E a gente vê que toda chuva raivosa tem desastre e muitos casos já com pedidos de poda, já com pedidos e laudos que já deveriam ser sacrificados. Então, assim, eu acho que essa lei, ela tem que dar prazos. Eu acho que não é evitar de ter o laudo ou fazer a coisa desordenada, mas com prazos. Se a prefeitura em 60 dias não der um laudo e mais 60 dias não ir lá podar, o cara tem autonomia para ele mesmo podar. Alguma coisa que a gente amarre isso a um prazo limite. Porque, assim, do jeito que está, é um descaso. E fazer mais uma lei inibitória ou exigindo uma porção de coisas sem que isso tenha, no mínimo, um prazo de resposta, é chover no molhado. E assim, eu vivi aí numa outra época, que eu vi um vizinho meu fazer uma poda de árvore,
Na época eu fiquei muito desgostoso, porque aconteceu uma coisa assim, os vereadores, eles loteiam a cidade. Então, cada vereador tem o seu bairro, que é seu filhote. Então, se você pede para um vereador X para podar uma árvore no bairro Y, que não é dele, ele vai te prometer e não vai fazer. Agora, se você pede para o vereador Y, que aquele bairro é dele, em uma semana ele faz. É muito estranho. Não é assim que funciona a sociedade. Não é por venda de favores. Então, já que existe uma lei, vamos usar uma lei para moralizar esse assunto, para regularizar esse assunto. Realmente, manutenção de calçada e o próprio terreno, por exemplo, o terreno, se você larga ao Deus dará, você vai ter mato ali e começa a ter arbusto com mais de 7, 10 centímetros de diâmetro. Pronto. Virou uma árvore. Você cortou da cadeia. Então não é assim, ó, você tem que roçar seu terreno. Aí o cara vai lá com a máquina e arranca tudo. Pronto, vai preso. Porque ele deixou lá, sei lá, 2 anos o mato crescer, o mato ganhou uma dimensão que já não é mais o roçar. Tem que ter autorização do meio ambiente, tem que ter autorização para poda de árvore, tem que ter um monte de consequências. Isso também as pessoas nem sabem. Às vezes elas cometem um ilícito sem sequer ter noção do que estão fazendo. Então, assim, eu acho que a lei ela deve regulamentar e fiscalizar. Por exemplo, se um terreno baldio não está sendo limpo, ele tem que ser notificado pelo menos em 6 meses. Não esperar 10 anos, onde ele virou um matagal, o cara limpar, e aí o cara vai lá atender uma notificação e ele é preso. Simplesmente preso, porque ele cortou um matagal que já não é mais matagal, é árvore. Então, assim, tem alguns fatores ambientais que eu acho que a gente tinha que colocar nessa lei nas questões de prazo. Por exemplo, a gente faz muitos projetos e a gente tem aí uma licença ambiental hoje para mitigar o dano. Todo qualquer projeto mais ou menos médio, você tem que passar por isso. E aí você está sempre mitigando um dano que às vezes nem de fato acontece. Mas mexeu 500 metros cúbicos de terra, ou seja, fez uma piscina, você já tem que fazer a licença ambiental. Ela atrasa a nossa aprovação. Por exemplo, eu consigo no ARI, no sistema rápido, uma semana. Mas se eu tenho uma piscina, eu vou perder 6 meses para aprovar um projeto. Simplesmente porque eu preciso fazer uma licença ambiental. Então, assim, essas coisas são extremamente estranhas no procedimento. E essa lei, eu acho que ela é correta. Nós temos que normatizar as calçadas, nós temos que normatizar os terrenos baldios, eles precisam ser fechados, eles precisam de manutenção. A cidade não pode ter terrenos que viram lixo. Então, assim, isso eu acho perfeito. Só que essas normas, elas têm que vir acompanhadas de uma contrapartida responsável do órgão público, que é o prazo. Basicamente, o prazo. Ninguém quer descumprir lei, mas todo mundo quer que as leis sejam cumpridas de ambos os lados, e não de um lado só. Perfeito. Evangelina? Bom, eu gostaria primeiro de agradecer ao João, né, pela atenção que sempre teve conosco e também pela dedicação, né, que ele sempre teve ao Conselho, à gestão do Conselho. E a Ronaldo dar boas-vindas, né, na presidência e desejar sucesso, né, pela presidência agora da nossa OAB. Bom, na verdade eu não quero comentar o projeto de lei, eu quero me inscrever para a comissão, Ronaldo. Tá bom. A gente vai ter oportunamente, né, um momento de discussão mesmo. Tá bom, perfeito. João? Eu só quero comentar uma coisa. Eu acho que a gente tem que... Essa questão da arborização urbana são 2 questões diferentes. Uma é com relação às árvores que estão no meio público, nas calçadas, praças, etc. Outra é com relação ao que estão dentro dos lotes, dentro dos terrenos. E isso, com ambas, são problemas, estão sempre tendo confusão. A parte de calçada, de rua, é com relação a parques e jardins.
Então você tem que fazer um pedido de poda, de extração, de seja lá o que for, com relação a parques e jardins. Quando é dentro do terreno do lote, tem que fazer o pedido para a Secretaria do Meio Ambiente, do Verde e do Meio Ambiente. Então são questões diferentes. E eu vejo, é muito complicado, porque eu tive, já na minha vida profissional, inúmeras brigas, discussões com clientes, principalmente os clientes que querem fazer algum estabelecimento comercial, ou que estão mudando, ou comprando uma casa, um imóvel já existente, que tem árvore na frente. O do estabelecimento comercial quer tirar a árvore a todo custo para a fachada dele aparecer, o luminoso dele aparecer. E muitas vezes eu tive brigas com o cliente para não tirar a árvore, porque às vezes a fachada é oeste, vai ter bastante sol, eu explico que vai esquentar a fachada, quando tem uma vitrine, vai prejudicar a vitrine, vai prejudicar as coisas que estão na vitrine. E muitas vezes na minha vida, chego na segunda-feira na obra, a árvore foi cortada. A pessoa lá, o proprietário, o cliente chamou, às vezes não é nem dono da casa, às vezes é inquilino, chamou alguém lá, um Zé qualquer, e cortou a árvore, pôs a árvore no chão. Outra coisa, não tem fiscalização, você pede uma poda, você informa que a árvore está morta, por exemplo, o que eles têm que fazer? Vir retirar aquela árvore e já plantar outra no lugar. O que acontece? Mesmo retirando, a grande maioria das vezes, o dono da casa, o inquilino, já manda fazer a calçada, manda fazer, às vezes, um cimentado naquele lugar para esconder o crime, né? Então, eu acho que se a gente quer ter uma cidade sustentável, a gente quer ter uma cidade ambientalmente compatível para a população, isso tem que ter mais organização, tem que ter menos burocracia, tem que ter mais organização. E com relação também à questão, nós temos muitas árvores que são, eu sempre comento, que são as leucenas, que são árvores danosas ao meio ambiente. São árvores que estão ocupando os fundos de vale, são árvores que não são nativas do Brasil, são árvores que não, são totalmente inapropriadas para colocar no meio urbano, porque são muito frágeis, uma madeira muito frágil, qualquer ventania quebra os galhos, derrubam as árvores, e são danosas para o meio ambiente, porque espalham com muita facilidade muitas sementes e se propagam com muita facilidade. Então, eu não vou ter condições, até gostaria de participar da comissão, mas agora, esse princípio de ano, de semestre letivo, eu estou assumindo disciplinas novas na PUC, tá meio complicado para eu assumir alguma coisa, mas eu queria dar esse testemunho, tá bom? Obrigado. Ótimo, obrigado. Agora o Benils.